Então, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui na nossa reunião virtual, na nossa reunião técnica. Agradecer a presença novamente aqui de todos os municípios. Dizer para vocês, então, eu vou pedir que a gente faça uma breve audiodescrição de quem for falar, considerando que a reunião técnica ficará à disposição dos municípios no canal do YouTube da FECAM. Então, que a gente faça essa audiodescrição. Sou uma mulher de pele branca, olhos verdes, cabelos castanhos, abaixo do ombro. Estou vestindo uma camisa listrada, azul e branca, com brinco dourado, e estou aqui no espaço de escritório. Quero dar as boas-vindas, então, em nome da FECAM, em nome do presidente, né, do prefeito Pásio, em nome da nossa diretoria, em nome especial aqui do nosso colegiado estadual de assistência social, que congrega aí as 21 associações de municípios, dizer que foi uma demanda que foi trazida pelas associações de municípios, que ainda haviam muitas dúvidas, né, em relação em especial ao Agiliza SUAS, né, mas também em relação ao bebê gestão ágil, e aí considerando que nós temos um prazo a cumprir até setembro, a ideia, a proposta foi a gente conseguir fazer o mais breve possível esse momento de diálogo para que vocês também possam tirar as dúvidas que ainda vocês têm, né, e os municípios que já conseguiram avançar nesse sentido possam, inclusive, contribuir e fazer trocas aqui com outros municípios, porque a gente sabe que, às vezes, o município tem uma dúvida, mas o município vizinho já conseguiu resolver, ou o município daquela região. Dizer para vocês também que a gente tem um contato, né, do Fundo Nacional de Assistência Social, que tem dado bastante respaldo aí aos municípios, né, quando encaminham as dúvidas em relação principalmente agora ao Agiliza SUAS, né, e que a gente vai poder contar e a gente vai colocar aqui no chat também no decorrer da nossa reunião. Então, dito isso, eu quero agradecer imensamente a Silvia, né, a Silvia, eu vou pedir que depois ela se apresente também, né, Silvia, mas a Silvia tem uma vasta experiência aí, tanto na sua formação acadêmica, como também no contato direto com os municípios do Brasil, né, relativo à assistência social, e ela trabalha também na área de assessoria, consultoria, e eu vou dizer, Silvia, que você é uma grande parceira nossa, da FECAM e do Colegiado Estadual, porque toda vez que a gente convida a Silvia, a gente liga, pede socorro, a Silvia diz, não, eu vou sim, só tem que ver a data, né? Então, a gente acaba ajustando a data para que a Silvia possa estar conosco. Então, eu faço questão de o mais breve possível, né, a gente conseguir também receber pessoalmente aqui em Santa Catarina, né, e poder fortalecer essa parceria também com a FECAM e com o Colegiado Estadual. Também agradecer ao Bruno, né, o Bruno, ele é técnico, supervisor em assistência social também, da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, já teve uma experiência no Fundo Nacional de Assistência Social, então conhece muito também sobre isso, né, acompanhou lá os processos também de mudança, e que junto com a Silvia aí vão conduzir essa nossa reunião técnica, tá bem? Antes de passar para eles, né, para eles fazerem um cumprimento inicial, se apresentarem, e a gente começar o conteúdo, dizer então que a gente organizou em 2 momentos, a Silvia vai falar do bebê gestão ágil, e aí vai abrir para perguntas e dúvidas sobre o bebê gestão ágil, e o Bruno vai falar sobre o Agiliza SUAS, e aí também vamos abrir para perguntas e dúvidas. Nós vamos tentar trabalhar em função do tempo que tem, até no mais tardário, umas 4 horas, tá? Se precisar em uns 10 minutinhos a mais, ok, mas tentar um limite aí de até as 4 horas, tá bem? Então, eu vou passar agora para a Silvia fazer o seu cumprimento inicial, fazer a sua audiodescrição, na sequência o Bruno, e aí a gente inicia o conteúdo. Fique à vontade. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Silvia, vou fazer minha audiodescrição, então tenho cabelos castanhos, sou uma mulher de pele clara, cabelo um pouco abaixo do ombro, estou usando um brinco com pedras no tom de verde, e estou com um fundo aqui de escritório, né, com alguns livros aqui no escritório da minha casa, onde eu venho fazendo os home office, né?
Primeiro, quero agradecer, né, ao convite da FECAN. É sempre um prazer poder contribuir, é sempre muito bom essa troca, né, porque, na verdade, reuniões como essa são uma troca de conhecimento. Então, é um momento ímpar. Agradeço bastante, Janice, a confiança aí, né, no meu trabalho. E como você também trouxe, eu venho trabalhando na assessoria, na consultoria, em especial, né, na gestão financeira e orçamentária. Então, já falo, aí já tenho algumas atividades, né, em relação à prestação de contas, e é um pouco do que eu vou falar hoje aqui, nessa minha divisão de horário, né, de carga horária tão corrida com o Bruno, tá? Hoje eu estou fazendo um pós-doutorado em gestão financeira e orçamentária na Faculdade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Então, minha linha de pesquisa é o impacto, né, da utilização dos recursos na política de assistência social, que em breve nós vamos ter aí alguns resultados para poder dialogar, inclusive, com outros estados, né, porque eu acho que isso é muito importante. Quando a gente está falando de gestão, é muito mais do que prestar contas, é de fato saber se houve impacto e se a gente conseguiu contribuir para que a política de assistência social possa se materializar e chegar a efetivar essa proteção social para as famílias. Muito bem. Obrigada, Silvia. Vamos passar, então, de imediato ao Bruno. Bruno, fiquem à vontade. Bem, boa tarde. Todos me escutam? Boa tarde a todos, a todas. É um privilégio participar junto aí com a FECAN, em nome da CNM, Confederação Nacional de Municípios. Cumprimentar a todos e a todas aí, a Silvia e a Aline também, pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Eu até combinei aqui com a Janice, rapidinho, né, até norma da CNM, eu vou passar aqui rapidinho, 5 minutinhos, até menos também, a palavra para a equipe do institucional, em nome do seu Roberto, que está aqui comigo, só para ele fazer uma fala inicial, do quanto que vocês podem contar com a CNM, a importância de se filiar nessas questões institucionais que são importantes e que vocês, como técnicos, conselheiros, servidores aí da pasta também, tendo essa filiação, pode contar conosco, né? Eu vou só fechar aqui para a gente trocar de lugar, ele faz essa fala bem pontual, e aí já para a gente conduzir e começar os trabalhos, tá? Um minutinho. Boa tarde. Boa tarde, estamos te ouvindo. Que bom. Isso. Boa tarde, Janice. Em nome da Janice, quero cumprimentar todos que estão participando dessa videoconferência, e com certeza vocês estão em boas mãos. O Bruno é um técnico muito capacitado. Eu sempre valorizo isso muito, que a Janice falou primeiro. A prática é a gramática, né? Pessoas que vivem o dia a dia. A Janice, né, já nos conhece, e já veio aqui, e é uma pessoa que tem muito conhecimento na área, e parabenizar pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, que hoje a área social, ela é tão importante, que até uns anos atrás, uma década atrás, se falava em saúde e educação. Hoje, claro que nenhuma delas perdeu importância, mas hoje a assistência social, ela talvez tenha muito mais relevância em cima de outras, né? Então, eu só queria fazer uma apresentação rápida aqui, agradecer vocês, o Bruno, que nós, do Departamento de Relações Institucionais, hoje somos representados por mim, que é o Roberto Meneghini, pelo Carlos Schein e pelo Elias. Aí nós ajudamos em todo o Brasil. E no atendimento nós temos a Marvedes, a Julie e a Yuli. E o Tiago hoje é nosso gerente regional, gerente nacional, desculpa, da nossa área. Então, a gente quer deixar à disposição de vocês, e quando vocês venham a Brasília, além desses vídeos, nós ficaríamos muito satisfeitos de recebê-los aqui na sede. O que a gente pode ajudar vai ser sempre um prazer. Muito obrigado, e agora o Bruno vai dar prosseguimento. Obrigado e boa vídeo para vocês. Muito obrigada pela sua presença, né, e sempre pela disponibilidade aí do espaço da CNM. Provavelmente em outubro estaremos em contato com vocês, que a gente tem uma previsão de visita técnica em Brasília, tá bom? Obrigada. Aguardando vocês aí. Um grande abraço. Obrigada. Obrigado, Bruno.
Então, pessoal, agora a gente começa então com a Silvia. Silvia, fazendo o primeiro bloco. A gente vai tentar, pessoal, fazer uma fala assim de uns 20, 25 minutos, e aí abre para dúvidas e perguntas, e depois faz o segundo bloco. Fica à vontade, Silvia. Certo. Bom, pessoal, eu vou usar alguns slides, mas são meio só para prender a atenção aqui, para a gente falar nesse primeiro bloco, né, sobre o BB Gestão Ágil e estar aí, né, alinhados e conectados com o que o Bruno vai contribuir, né, vai trazer para a gente em relação ao Agiliza Suas. Então, eu coloquei aqui minha apresentação, já vai aparecer para vocês. Acho que vocês já estão visualizando, certo? Ótimo. Bom, é complicado, né, fazer um recorte aqui com um tempo tão curto, mas a gente conversou um pouquinho, eu e o Bruno, né, para deixar isso bem alinhado. Nós estamos falando aí da prestação de contas dos recursos federais, então é muito importante que a gente se atente, né, a que política nós estamos falando, a política da assistência social, ao SUAS, que tem todo um arcabouço, né, teórico, de referenciais aí sobre a utilização desses recursos que antecede a prestação de contas. É fundamental que a gente reconheça tanto a Lei Orgânica da Assistência Social, quanto a NOB-SUAS de 2012, que traz a obrigatoriedade e a responsabilidade da administração pública em coordenar a política, em efetivar e ofertar os serviços do SUAS, mas também a obrigatoriedade do órgão gestor em ordenar as despesas, né, fazer a alocação correta dos recursos, a utilização correta e prestar contas. Então, todos os municípios brasileiros, né, têm essa responsabilidade, e é uma responsabilidade do gestor da política de assistência social estar atento, né, e cumprindo aí esse calendário, essa agenda, né, de prestação de contas. Até final de 2022, nós tínhamos um sistema que era demonstrativo, físico-financeiro, do SUAS Web, ele que nós utilizávamos como relatório de gestão e lançávamos os dados da prestação de contas. Final de 2022, nós temos uma normativa, já ali em dezembro de 2022, que institui um novo sistema de prestação de contas, né, naquele momento, o CIPIC, fechando uma gestão, mas por um apontamento do próprio Tribunal de Contas da União, que reconhece algumas falhas no demonstrativo e que é responsabilidade, inclusive, do ente financiador, né, o Fundo Nacional, de que o sistema ele precisaria ser um sistema com mais detalhes, mais confiável e que trouxesse mais informações. Então, a gente já começa 2023 se questionando e buscando aí entender como seria o sistema de prestação de contas a partir desse ano. 2023 é ainda um período de ajuste, de adequação, e a partir de 2024, então, a gente tem aí a obrigatoriedade do lançamento dos dados no novo sistema de prestação de contas. Esse novo sistema de prestação de contas é o que a gente conhece e está preconizado pela portaria 1043 como o Agiliza Suas, mas nós temos um momento, né, um sistema que antecede o Agiliza, que é o BB Gestão Ágil, de onde vai migrar as informações para que o Agiliza Suas seja aí finalizado pelos gestores, né, preenchido, e tem essa etapa de finalização da prestação de contas. Eu tenho uma preocupação, né, porque venho falando bastante com municípios, alguns municípios eu estou vendo até participando aqui hoje, né, que já conversaram comigo, que já participaram de alguns eventos em que eu estava. As trocas de gestões, né, também trouxe uma interrupção na prestação de contas. Então, alguns gestores, algumas equipes novas ainda têm uma dificuldade ou ainda têm dúvidas em relação ao BB Gestão Ágil, enquanto outros já estão numa fase mais avançada, porque deram continuidade, né, à administração, à gestão, ou aquele trabalhador que estava à frente era um trabalhador efetivo e ele continuou. Então, por isso a necessidade, né, de falar um pouco do BB Gestão Ágil. Pensando, nós tivemos no final de 2024 a portaria 1043, que ela, né, é a portaria
que vai falar sobre as transferências de recursos, utilização e prestação de contas dos recursos federais. No artigo 37, ela institui, né, a prestação de contas, que a prestação de contas do SUAS deve ser declarada a partir de um aplicativo eletrônico, que é o aplicativo eletrônico denominado de Agiliza SUAS. Mas ela já traz para nós dizendo que o Agiliza SUAS vai usar de outros dados de sistemas informatizados para compor as suas informações. Eu também quero destacar a importância da guarda documental e que a responsabilidade de ter esses documentos que comprovam a despesa é da administração pública, local, né, municipal e do gestor. Então, recente, alguns municípios, nas últimas semanas que eu conversei, trouxeram até uma dificuldade de preenchimento do BB Gestão Ágil, por não localizar documentos que comprovam as despesas, por não conseguir acesso a essa documentação. Então, pode ser que a gente tenha, né, municípios do estado de Santa Catarina com essa realidade, e é um ponto preocupante, porque realmente a gente tem prazos curtos. Agora, né, nossos prazos são bastante curtos, tá? Pensando, então, da finalização através do Agiliza SUAS, nós temos aí a responsabilidade, né, de preencher, de lançar os dados que comprovam as despesas no BB Gestão Ágil. Como o BB Gestão Ágil está organizado, né? A concessão de senhas para os perfis adequados, para aqueles profissionais que vão ter perfil de prestação de contas. Então, em termos de orientação geral, nós temos a solicitação do cadastramento da chave J junto ao Banco do Brasil, porque o BB Gestão Ágil é um sistema informatizado, né, do Banco do Brasil, que é utilizado para o setor privado e para o setor público. Essa chave J é cadastrada através do administrador de segurança, que é o próprio município que faz esse cadastro da chave J. O administrador de segurança ele vai estar ligado ao profissional que é responsável, né, pelo acesso às contas bancárias, ordenador de despesa, prefeito, tesoureiro, de acordo com a organização de cada município, tá? E a partir dessa chave J, que o próprio gestor da assistência social, ele tem uma chave J, ou ele deve solicitar esse cadastramento da chave J, é feito, então, o cadastro, né, ou a liberação do perfil para a prestação de contas. Então, com a chave J, o responsável, que é o administrador de segurança, que é esse profissional do município, ele vai, né, designar, ele vai selecionar e vai permissionar o acesso daqueles que vão fazer o preenchimento do BB Gestão Ágil. Então, o acesso para o BB Gestão Ágil está condicionado à chave J, cadastrada junto ao Banco do Brasil, e a liberação do administrador de segurança, que é diferente da senha do acesso lá do Agiliza SUAS. Quais são os perfis disponíveis para que o município tenha acesso ao BB Gestão Ágil? O efetuar prestação de contas, consultar extrato e prestação de contas e o consultar finanças. O que nos interessa? O efetuar prestação de contas é o nosso foco. Então, aquelas pessoas que vão lançar o documento, que é o comprovante de despesa, no sistema, elas devem ter, né, o seu acesso vinculado ao perfil de efetuar prestação de contas. Esse sistema, ele vai permitir um armazenamento mais adequado das informações que comprovam as despesas. Então, as informações do exercício de 2024, desde o dia 1º de janeiro de 2024, devem ser lançadas no BB Gestão Ágil para que a gente possa ter a finalização da prestação de contas do exercício de 2024 lá no Agiliza SUAS. Então, os municípios que iniciaram o lançamento de dados de 2024 ainda não finalizaram, precisa finalizar de 2024, mas o exercício de 2025 também está disponível. Então, tem município que ele está fechando 2024, né, com os últimos lançamentos no BB Gestão Ágil, mas ele também já está, ou já deveria estar preenchendo de 2025. A intenção com esse novo sistema é que a gente não acumule mais, né? A gente reclamou muito disso. A gente passou aí muitos anos reclamando
que quando abria, era pouco tempo para preencher, era difícil juntar, fazer o preenchimento, muitas vezes atrasava demais, né? Por exemplo, demorava alguns meses do exercício seguinte para abrir o demonstrativo. Em frente, né, até a esses apontamentos, a gente agora consegue lançar os dados de comprovação de utilização dos recursos diariamente. Silvia, é obrigado a ser diariamente? Não. Vocês vão organizar o fluxo, né, de lançamento dos comprovantes de despesa de acordo com a necessidade de cada município. Eu vou lançar semanalmente, vou lançar cada 2 meses, né, da maneira que for mais adequada. Lembrando, claro, que a gente não vai ter mais, né, um período longo pós-finalização do exercício para o preenchimento. Em termos de prazo, né, por exemplo, para o exercício de 2025, a gente tem que finalizar até março de 2026. E esse período de finalização em março do ano subsequente, ele está já descrito na normativa do sistema de prestação de contas. Então, todo março, até março do próximo exercício, vai se encerrar, vai ter que fazer a finalização. Portanto, eu preciso que os dados, né, do bebê Gestão Ágil já estejam todos preenchidos para que eles possam migrar para o Agiliza SUS. E aí eu trouxe um pouquinho aqui da carinha do sistema, né, para que a gente possa entender as principais funções e o que a gente precisa estar atento. Quando nós olhamos, né, para todo o fluxo, tá, desde a transferência de renda, desde a transferência de recursos, né, o que acontece? O próprio Fundo Nacional é ele que abre, faz a abertura das contas que os recursos serão transferidos. Então, a gente não somos nós, não é o município que abre ou fecha a conta. Conforme é necessário, com expansão, com novos recursos, o próprio Fundo Nacional faz a abertura dessa conta. Ele faz a abertura dessa conta, na sequência, né, ele vai fazendo os créditos, então ele vai fazendo pagamentos na conta. Inclusive, ontem foi dia de pagamento do Fundo Nacional, né? Nós estamos aí recebendo dessa semana os repasses aí de transferência fundo a fundo. Está na conta, o município vai fazer o uso do recurso, de acordo com a normativa, de acordo com o bloco, de acordo com as orientações que estão, né, nas portarias e que o Fundo Nacional vem aí também divulgando. Usei o recurso, gastei aquele dinheiro, então, é hora de preencher o bebê Gestão Ágil, porque só depois que eu preencho tudo no bebê Gestão Ágil é que esses dados vão migrar para estar disponíveis no Agiliza SUS e a lâmina, né, e que o Fundo Nacional vai ter acesso ao detalhamento da despesa realizada pelo município. O sistema, gente, do bebê Gestão Ágil, ele está lá na página do Banco do Brasil. Ele é um sistema que também é utilizado por empresas privadas. Então, ele está lá na página do Banco do Brasil, nós vamos abrir a página do Banco do Brasil, né, lá no Internet Banking. Ele vai pedir, no primeiro momento, que a gente selecione, né, qual é o nosso desejo, é o que eu preciso. Então, é o setor público, nós vamos selecionar. Na sequência, ele vai pedir o quê? A chave J e o acesso é concedido. Quando abrimos, né, essas telas, é necessário, né, que a gente acesse o quê? O ícone no menu do Gestão Ágil. Na sequência, tem duas possibilidades. Se eu sou administrador de segurança e eu vou autorizar acessos, eu vou fazer o caminho de Gestão Ágil, acessos, autorizar acessos. E aqui eu vou selecionar a chave J daquele funcionário que vai ter acesso, vou permissionar ele, vou dar o perfil para ele de prestação de contas e vou selecionar as contas bancárias que ele vai poder prestar contas. Aqui é importante ficar atento, porque se vocês abrirem uma prestação de contas para lançar e aparecer uma mensagem que você não tem, né, não tem aquele acesso, ou aquela conta não aparece para você, é porque ela não foi permissionada na sua senha, no seu perfil de acesso do bebê Gestão Ágil. Aí o administrador de segurança que precisa fazer essa seleção. Vou prestar contas, tá tudo certo com a minha senha, Gestão Ágil, prestação de contas, prestar contas.
No momento de prestar contas, eu vou selecionar a conta que eu quero fazer a prestação de contas. Lembrando que as prestações de contas, elas estão vinculadas aos blocos. Então, eu vou trabalhar com o bloco da proteção básica, bloco da proteção especial, o IGD do programa Bolsa Família, né, os programas, emenda parlamentar. Eu vou ter e vou, né, trabalhar a partir do conceito e da concepção do pagamento através dos blocos. Se eu clicar, quando eu abro a minha conta, ela vai aparecer para mim, ó, um desenho, né, como se fosse de uma linha do tempo, tá? Então, a gente tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril. Eu seleciono o mês que eu quero, e esse mês vai abrir muito parecido com os nossos extratos bancários, né? Então, quando a gente abre o aplicativo lá da nossa conta particular, eu vou clicar aqui no mês que eu quero, ou seja, qualquer um dos meses, ele vai abrir para mim o quê? Isso aqui, ó, um histórico, né, com data, entrada de recurso e saída de recurso. Se eu clicar aqui no mês de janeiro e não teve nenhuma movimentação bancária, quer dizer, não entrou dinheiro e não saiu dinheiro, ele vai aparecer uma mensagem, sem movimentação bancária. Não tenho que eu lançar. Cliquei no mês, apareceu para mim, no histórico, saída de recurso, que vai estar lá no vermelhinho, né? Ou a entrada de recurso que está no azulzinho, eu preciso lançar um comprovante dessa despesa, se naquele mês eu tive despesa. Tem um mês que eu não tive nenhuma despesa. Vou lançar. Tá ok, tá certinho. Como que eu vou acompanhar tudo isso? Olha o tiquezinho aqui, ó. Não lancei despesa, ele vai estar com o vermelhinho. Quando eu lancei a despesa, ele vai estar com o azulzinho. Dentro, né, dessa lógica, ó, então seleciono, vai me aparecer todas as informações, só que eu consigo, então, visualizar a entrada e saída de recurso, tá? Vou selecionar aquilo que está em vermelhinho, para que eu possa lançar o comprovante de despesa. O que está em azulzinho, não preciso fazer nada, já foi lançado. Quando eu clico, né, no vermelhinho lá, naquela despesa, que ainda não teve nenhum lançamento, ele vai abrir para mim os detalhes daquele lançamento. Ele vai abrir o CNPJ, o nome daquele credor, razão social. E a primeira coisa que eu vou fazer classificação de lançamento. Classificação de lançamento, ele vai pedir para nós categoria e subcategoria. E aqui é importante, né, que tenha um olhar sobre a política de assistência social, porque tem as orientações, e aqui dentro, na hora que eu abro a classificação, que eu clico, por exemplo, eu tenho 5 classificações: custeio, investimento, as parcerias, serviços, tarifas e tributos. Tarifas e tributos foi incluído no segundo semestre do ano passado. Quem lançou antes de setembro, ali até agosto, não tinha o item tarifas e tributos. O sistema pode ainda ter melhorias, conforme ele vai sendo utilizado, os municípios estão percebendo, o Fundo Nacional está ouvindo os municípios, e pode ser que ao longo de outros períodos a gente tenha, né, melhorias, ajustes, tá? Dentro dessas 5 categorias, nós vamos identificar qual é o meu gasto e em qual categoria essa despesa deve ser classificada. Eu não vou digitar, não sou eu que vou escrever. Eu vou ter lá uma lista de subcategorias. Então, eu cliquei no custeio, ele vai abrir para mim uma lista de subcategorias. Cliquei no investimento, ele vai ter uma lista das subcategorias. Cliquei nos serviços, também ele vai ter uma lista de subcategorias. Então, aqui é importante estar bem atento, porque aquilo que eu compreendo como serviço, teve já algumas divergências e questionamentos. Nossa, mas eu compreendia isso como tal categoria, agora ele está na subcategoria diferente. É de acordo com o que está no sistema, tá? Não encaixou em nenhuma subcategoria, eu tenho, em todas as categorias, eu vou ter a opção outros. Vou ticar em outros, porque não tinha ali uma descrição, porque a gente sabe também que não vai dar conta de ter todas as subcategorias, que todos os municípios do Brasil, né, seriam contemplados, tá? Parcerias é o repasse para as entidades. Né? Então, os repasse a entidades sociais é a única subcategoria possível.
Eu tive alguns questionamentos também sobre, Silvia, e depois, onde eu vou lançar as notas do que a entidade gastou? O comprovante de despesa da entidade não vai ser lançado no sistema do BB Gestão Ágil. Por quê? O Fundo Nacional, ele tem, né, o governo federal, ele tem o termo o fundo a fundo com o município. O município faz chamamento e tem uma parceria com as OSCs. A OSC presta conta para o município. Aqui não vai abrir para que a gente coloque todos os comprovantes de despesa da OSC, não é necessário. Nós vamos apenas comprovar nesse sistema que o recurso foi repassado para uma entidade socioassistencial. A categoria, né, de tarifas, tributos e contribuições, ela é para que a gente possa lançar as informações dos encargos sociais, das tarifas e impostos que são custeadas, né, que são pagas aí com o dinheiro do SUAS, e também as tarifas bancárias. Então, eu tenho aqui uma categoria específica para as tarifas, tributos e contribuições. Ao final, né, depois que eu faço toda a classificação, lanço aí o documento de despesa, nós temos também a possibilidade de temos campos para algumas anotações. É importante que a gente utilize os campos de anotações, porque o campo de anotação permite que outro profissional, daqui meses, quando ele abrir o sistema, ele tenha lá uma informação do número do empenho, do processo licitatório, né? Ele tenha informações que facilite ele a buscar outros dados, outras informações, para compreender aquela despesa que foi lançada no sistema. Então, os campos de anotações é fundamental que seja utilizado no BB Gestão Ágil, mas ele não vai ser visualizado pelo governo federal. O Fundo Nacional não visualiza essa informação que vai estar ali no campo de anotações. É um campo que quem lança a despesa é que vai visualizar. Então, às vezes passou um tempo, eu já não lembro, tenho uma dúvida, quando eu abro o sistema, eu tenho ali uma informaçãozinha complementar que me ajuda a entender o porquê, por exemplo, daquele documento de despesa, ou daquele tipo de classificação, ou de categoria ou subcategoria que eu lancei no BB Gestão Ágil. Podemos ter mais de uma pessoa lançando prestação de contas, aí vai da organização do município, quantas senhas vocês forem liberar. O Banco do Brasil, ele vai autorizar as máquinas, né? Então, ele autoriza o IP do computador. Então, não é possível que a gente tenha senha e login disponível em várias máquinas, por uma questão mesmo de segurança. Quem tem acesso ao BB Gestão Ágil não faz movimentação bancária, não vai pagar nada, não vai transferir nada, ele vai lançar somente dados que comprovem a utilização do recurso. Terminei minha classificação, eu tenho, então, que lançar o documento que comprova aquela despesa. Então, eu já estava com o documento ali na mão, já olhei para o documento, vi qual é a despesa, valor, tudo certinho, conferi, lancei, categorizei ele, coloquei uma subcategoria, vou agora lançar esse documento que comprova a despesa. E aí vai aparecer para nós, incluir documento de despesa. Duas opções, nota fiscal eletrônica ou outros documentos de despesa. Eu só consigo lançar, gente, em nota fiscal eletrônica, aquilo que é produtos, bens e produtos, tá? Serviços, eu não consigo lançar em nota fiscal eletrônica, porque serviços, o código não está cadastrado na Receita Federal. Serviços o cadastro, né, aquele PNAE, aquele serviço é cadastrado no município. Então, esse dado ainda não migra. Isso tem sido alguns probleminhas também, tem trazido uma angústia no município, porque às vezes ele fala, Silvia, mas a nota está falando que está errada, que não reconhece o número da nota. Por quê? Porque é de serviço. Então, nesse caso, eu vou lançar em outros documentos de despesa, tá? Mas, peguei uma nota de produtos ou de bens, clico em nota fiscal eletrônica. Quando eu digito ou eu faço uma leitura de código de barras daquele código de acesso à nota, automaticamente o sistema vai ler essa nota e ele vai
preencher. O que eu preciso preencher manual? A data, né, de entrega, né, que comprove que aquele produto, que aquele material foi feito, foi entregue no município, tá? Já vou responder as perguntas, tá? Não é uma nota fiscal eletrônica, porque não é uma nota de bens e produtos. Então, nota que for de serviço, você não consegue lançar como nota fiscal eletrônica, você vai precisar lançar como outros. Aí, abre para mim, aqui, quer ver? Quando eu vou inserir outros documentos. Então, eu lancei nota fiscal eletrônica, tudo que for bens e produtos. Não é bens e produtos, é o aluguel, o pagamento da internet, pagamento de conta de água, de luz, né? Eu vou em outros documentos, ou de serviços. Cliquei aqui em outros documentos, a diferença da nota fiscal eletrônica é que não vai migrar, tá? Eu vou precisar preencher manual. Então, aqui vai pedir algumas informações, como número, valor, né? E vocês vão precisar preencher manualmente. Faço todo o preenchimento do que está como obrigatório e vou em incluir. Fiz a inclusão, ele vai ficar, ó, azulzinho, olha lá em cima, ficou azulzinho, tá? Ficando azulzinho, vocês já, então, fizeram a comprovação daquele gasto. Classificou e lançou o documento que comprova. O que a gente precisa estar atento? Pagamento parcial. Pode acontecer? Pode. Se você pagou parcialmente, a nota pode ter um valor maior e depois a gente tem o resto, dado que aquela nota foi paga com outra conta bancária. Outra coisa importante também, né, quando a gente está falando aqui dos pagamentos, tá? Se eu errei, paguei errado, depois precisou fazer um estorno, eu vou ter que lançar um comprovante de saída desse dinheiro na conta, e depois, quando eu fizer o pagamento correto, eu lanço novamente, né, o comprovante de despesa correto. Silvia, o que eu vou usar de comprovante de despesa quando não for uma nota fiscal? Nós vamos usar uma ordem bancária ou uma ordem de pagamento, que é o documento interno do município. Então, não tem nota fiscal, por exemplo, o aluguel, a internet, vocês vão usar uma ordem bancária. Vocês vão pegar o número da ordem bancária, vão pegar a especificação que tem lá naquele documento para preencher aqui e vão usar essa ordem bancária. Depois que você lança os dados, lá tem um ícone que tem para você fazer um comentário. Nesse comentário, gente, é muito importante nas anotações. Nessas anotações, é muito importante que vocês descrevam, tá? Que vocês descrevam o que foi o pagamento, se pagou a diária, se pagou um aluguel, se pagou o boleto da internet, coloquem números ali para localizar o documento. Depois, caso seja necessário, eu tenha como localizar esse documento físico original. Aqui, ó, a telinha de quando vocês abrem outros documentos, tá? Então, ele vai pedir para você preencher tipo de documento, você vai vir em outros documentos e vai fazer o preenchimento manual dos dados que ele solicita. Ó. Aí ele vai pedir algumas informações, vocês vão fazer o preenchimento, e aqui tem o texto. Ó, aqui a gente tem o texto que é opcional, mas que é muito importante que vocês façam o preenchimento para que vocês possam depois conseguir localizar, né? Qual é essa ordem bancária, pagou o quê? É uma ordem bancária que pagou diária de quem? De que trabalhador? Em que período? Essas informações
são importantes para nos auxiliar, porque a prestação de contas, ela vai ficar no sistema do bebê Gestão Ágil, essas informações, por 10 anos, tá? É o prazo que vai ficar aqui o bebê ágil disponível. A gente consegue, né, selecionar o exercício, então, se daqui 2, 3 anos eu quero olhar a prestação de contas de 2024, eu vou poder abrir, vou selecionar o exercício e vou olhar a prestação de contas de 2024. Daqui 5, 6, 7 anos, né? Por isso que as informações, os textos complementares, mesmo sendo opcional, é tão importante que a gente faça o preenchimento. Fiz esse preenchimento, vai ficar tudo, então, azulzinho. Ficou azul é porque a gente prestou contas, né, e conseguiu fazer a comprovação daquela despesa de maneira adequada. Fiz a prestação de contas de maneira adequada, ela vai migrar para o bebê Gestão Ágil, para que o gestor possa dar continuidade, né, na prestação de contas, porque ela não termina aqui. Aqui termina o lançamento das despesas no sistema do bebê Gestão Ágil. Finalizamos, tá? E aí é isso, né, de maneira bem resumida, em geral, aí, para que a gente possa identificar, né, e falar de como é o preenchimento do bebê Gestão Ágil, e aí a gente possa abrir para as perguntas a partir do que tem aparecido para vocês no bebê Gestão Ágil, tá? Pessoal, agora eu acredito, Silvia, que tem várias questões ali no chat. Algumas tu já foi respondendo e voltando, mas acho que era bom dar uma geral. Eu não sei se a gente abre para perguntas. Alguém quer abrir o áudio, fazer alguma pergunta? Aí a gente abre primeiro para as perguntas por áudio e depois vai para as perguntas do chat, por gentileza. Boa tarde, Janice. Oi, Gláucia, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, Silvia, muito boas as suas explicações, tá? Só que agora, quando a gente está mexendo no Agiliza Suas, tem o relatório dependências, tá? Eu tirei o relatório dependências e hoje de manhã eu fui fazer a verificação junto à tesouraria, né? Do porquê. Para mim, aparece tudo em azulzinho, tá? E nas pendências aparecem valor menor, valor da movimentação realizada inferior, a categorização deve ser realizada, mas eu não consigo corrigir. E outra dúvida, também, não sei se tu quer responder primeiro essa, ou tu quer que eu te faça já outra pergunta? No sentido assim, para mim aconteceu, tem uma situação minha que está em vermelho, só que eu não sei como lançar ela. Porque assim, a nota, a nota é de 3.800. Só que houve um desconto de IPI de R$503. E aí, no final, o valor da nota passou para 3.300. E eu lanço, e a nota aparece os 3.300 e falta os 501. Eu não sei aonde eu vou lançar esse IPI, tá? E aí a nota aparece os 3.800 de pagamento, mas quando eu passo a chave de acesso da nota, ela vai para 3.300. Então, eu não sei onde mexer para colocar esse valor de R$503. E eu acredito que isso deve acontecer para várias pessoas, porque são a parte de eletrônicos, né? Que quando a gente adquire os eletrônicos, eles têm exatamente esse imposto, e esse imposto incide sobre a nota. Então, na verdade, fica ali, é a única questão que aparece em vermelho, e são bem das notas que tem o IPI. As outras notas estão ok. Certo. Vou responder a da Glaucia, que eu já vou eliminar várias perguntas, tá? Isso. Pessoal, o erro que está aparecendo no bebê Gestão Ágil, tá?
é um erro no gestão ágil, tá? Desculpa, no Agiliza Suas, é na hora da transmissão, não é nós que vamos resolver. Então, aí depois o Bruno vai falar, porque é isso que está acontecendo com o sistema do Agiliza, e tem sido questionamento de vários municípios, né? Porque na hora que os dois sistemas estão conversando, ele está dando essa divergência. O que vocês vão fazer? Conferir e checar o BB Gestão Ágil. Tá ok no Gestão Ágil? Vamos aguardando, porque semanalmente agora a gente está tendo aí o Fundo Nacional resolvendo, né, buscando solucionar esses erros, tá? E aí, o Bruno falando do Agiliza, a gente entra um pouquinho nesses erros, tá, Cláudia? E aí eu vi que várias pessoas já falaram dos erros, mas vamos focar aqui, então, no que está dentro do BB Gestão Ágil. Quando você fala aqui das notas, eu posso te dar duas dicas ou 2 pontos para você analisar esse erro da sua nota que está com desconto, tá? Por quê? Eu não estou vendo o seu sistema, então é muito difícil, né, falar de fato aquilo que eu não estou visualizando. Eu vou dar 2 coisas para vocês tentarem fazer. Bom, uma delas eu acho até que você já está me dizendo que não vai dar muito certo. Porque assim, quando eu tenho uma nota de 3.800 ou qualquer valor, que ela teve um desconto de imposto, eu vou lançar a nota com o valor inteiro e o seu imposto foi transferido para alguma outra conta que vocês recolhem aquele valor, certo? Então, esse dinheiro teve que sair, esses 500 e pouco. Então, o sistema vai ler as 2 saídas, tá? E vai complementar. Outra questão é, se você lançou como nota fiscal eletrônica, você tirar e lançar como outros documentos e colocar o valor sempre cheio. Nós vamos sempre colocar o valor dos 3.800, tá? Na opção, porque lá você preenche manual. Então, o município que não está conseguindo, que também é um erro do sistema, porque, gente, o sistema não estava preparado quando ele foi pensado. Isso tem numa fala do próprio Fundo Nacional, de que teria os descontos de impostos. E aí, quando se deparou com isso, falou, opa, e agora? Né? Mas é algo que não vai prejudicar a prestação de contas, porque o Fundo Nacional tem ciência dessa divergência, porque é um desconto obrigatório de imposto. Então, se você lançou como lá em nota fiscal eletrônica, tira, coloca como outros documentos, coloca o valor manual, tá? E depois vê o que vai, se ele vai reconhecer. Como a gente ainda tem aí um caminho para o Agiliza Suas, né, tá perfeito, redondo, reconhecendo tudo, a gente entende que que isso vai ser sanado, tá? Mas tem algumas coisas que ainda trazem aí algumas dúvidas, tá? Até estou vendo aqui que teve um profissional que comentou, a Fernanda, que ela fez dessa forma, tá? E aí o sistema reconheceu. Então, quando eu tenho um desconto de imposto de uma nota, que você lançou como nota fiscal eletrônica, e não está reconhecendo aquele desconto, você tira de nota fiscal eletrônica e lança em outro documento. E aí ele vai reconhecer o valor cheio da nota. Silvia, Oi. Será que a gente pode passar para a fala do Bruno sobre o Agiliza Suas? Que muita coisa vai resolver, Isso, né? E aí se tu pudesse dar uma geral ali no chat, nas questões que ainda ficaram pendentes do BB Gestão Ágil, Tá e aí melhor. no final a gente volta para a questão do BB Gestão Ágil e a relação com a Agiliza Suas. Ótimo. Pode ser, pessoal? Ótimo. Então, as questões que vocês colocaram ali no chat, algumas ela respondeu e outras ela vai agora fazer o compilado, e aí ela retorna depois do Bruno. Bruno, são 13h30, então acho que uns 20 minutos de fala, né? E aí o pessoal poder interagir ali no Agiliza Suas, tá? Fica à vontade. Bem, boa tarde novamente aos que entraram, né, depois da minha apresentação, do seu Roberto, aí, das falas iniciais, sintam todos acolhidos aí.
Estão todos me escutando bem, né? Ao longo da apresentação da Silvia, teve alguns que reclamaram do áudio, outros falaram que está bom. Esse tom de voz está bom, né? Então, um joinha aí, beleza. Então, tá certo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, né? E falo muito. Estava conversando com a Silvia também anteriormente, né? Essa construção de prestação de contas, ela se inicia, eu vou falar aqui bem brevemente, 1 minutinho, 2, né, Janice? Porque realmente essa prestação de contas, ela se inicia lá no planejamento municipal do município, né? A gente está com o prazo aí para a questão do PPA municipal até 31 de agosto, que os municípios têm que formular, né? Que o orçamento que está sendo utilizado ainda é da gestão anterior, para averiguação lá das câmaras municipais de assistência social até 22 de dezembro, enfim. Aí cada legislação municipal tem segue seus ritos aí, né? Então, esse planejamento municipal, esse diálogo com o conselho, toda essa parte que envolve, né, reprogramação de saldo, como que vocês pegaram os saldos das contas, como é que está alinhado esse plano de trabalho junto com o prefeito. Então, todas essas diretrizes, todas essas questões, né, de estruturação das competências, das condições de repasse, né, a Silvia trouxe um pouco das transferências ali também, que é importantíssimo, né, assistência social e tripartite. Então, são questões, né, que lógico que a gente vai falar de prestação de contas, que é a parte praticamente já finalística, né, mas é interessante, a Silvia trouxe um pouco da parte das legislações, a NOB-SUAS, a LOAS, né, tem um decreto 7788, portarias novas aí agora do bloco de financiamento, que foi revogada a 113, para a portaria 1043, que lá também contempla a questão da prestação de contas, né, a portaria de estrutura SUAS, que é de emenda parlamentar. Então, assim, o SUAS vem se renovando, né, e é importante, estamos 8 meses aí de gestão, vocês estarem acompanhando essas questões, que logicamente vai chegar no processo de prestação de contas aí, tanto dos recursos federais, no qual a gente está dando uma atenção maior, mas, né, o próprio Agilisa SUAS, ele vai trazer essa aba também dos recursos estaduais, dos recursos próprios, para que vocês possam informar, né? E também, só para destacar, para iniciar a fala do Agiliza SUAS, a importância do Agiliza SUAS em relação a importância do Agiliza SUAS em relação à questão dos sistemas, né? Não sei se está aparecendo aí para vocês a tela, né? Acho que já aparece aí a tela, né? Está aparecendo a tela aí para vocês? Tá, né? Sim, sim. Vou apertar aqui para... Aí, agora ficou melhor para mim aqui. Pronto. Então é isso, a questão dos sistemas, né? Como é uma migração, muitos até, Silvia, Janice, né? Acho que seja uma dúvida inicial de todos, muitas vezes falam, agora como é GovBR, então eu não preciso alimentar o sistema do CadSUAS. Então eu entro com o meu Gov e está tranquilo, né? Não é bem assim, essas informações ali de perfis, como a Silvia trouxe, tanto no BB Gestão Arte, que você pode delegar perfil, no Agiliza SUAS tem essa possibilidade também, e todos devem estar atualizados no CadSUAS, né? Os outros sistemas também que fazem correlação das transferências dos recursos também, que foi citado pela Silvia brilhantemente na apresentação, né? Tanto de gestão, dos serviços, dos programas, tem que estar atualizado, né? Segundo semestre agora tem a questão da possibilidade do iPad, né? Alguns municípios aí de Santa Catarina têm saldos do iPad, vão poder talvez aderir, então tem que estar preenchendo o Simpet, CadSUAS, o CISC também vai ter prazo agora para preenchimento até de 20 de setembro. Então, assim, né, só para o passo anterior à prestação de contas, que é importantíssimo também vocês saberem, estar sempre fazendo esse estudo, né? Deixa eu só tentar ver a questão aqui da tela aqui. Isso, aí vocês estão conseguindo visualizar, né? Então, o Agiliza SUAS, ele é esse novo sistema de prestação de contas, né? Como foi falado aí pela Silvia, né? Ele vem realmente para substituir ali o demonstrativo sintético. Eu falo isso porque eu participei do processo, né? O processo de reestruturação, lá do SUAS 9 ainda,
de 2009, depois o próprio Suas Web ali de 2011, 2012, né? Então, eu tive lá, né, no próprio Fundo Nacional, né? Acabei que já pulei aqui até a apresentação para rapidinho também, né? Fazer minha autodescrição, que aproveitar que eu falei do FNS, apresentar aqui também. Né, Bruno Trindade, né? Tem 1,90, estou aqui com a logo da CNM atrás, com um blazer azul, né? Com o logotipo, com um brochezinho da CNM, com um crachá da CNM branco também, para quem está nos ouvindo aí, né? Tive essa experiência do Fundo Nacional de Assistência Social desde 2012, trabalhei de 2012 a 2024 na parte de gestão orçamentária e financeira, propriamente dito no processamento dos repasses fundo a fundo. Então, a gente pegou todo esse processo de construção, de prestação de contas, desde os blocos, né, com o decreto 7788, que lá no artigo 9 e 10 previa já a questão da instituição dos blocos, houve a portaria 113, lá de 10 de dezembro de 2015, a gente participou dessa confecção desse processo, e assim, já se tinha entendimento, né, e aí a Silvia trouxe bem um acordo, né, o 458 de 2022, ela trouxe ali outro, né, mas é porque são relacionados, é porque o 458 ele nasce da educação, porque o TCU cria um maior controle, um maior acompanhamento em relação às contas públicas, né, por conta de muitos gargalos em emendas parlamentares, em transferências de contas da União para a conta do Estado para a União, isso não pode, né, ter essas transferências. Então, o passivo da prestação de contas lá na época do governo federal ficou muito grande, e por isso que teve essa questão desse novo sistema. Então, ele não substitui, né, o Agiliza SUAS não vai substituir Transfere Gov, o Estrutura SUAS, né? Então, ele é exclusivamente para prestação de contas. E aí, ele traz essas informações, são preenchidas, né, no BB Gestão Ágil como fonte primária. É importante, né, o que a Silvia trouxe, porque ter essa alimentação do sistema lá no BB Gestão Ágil, quando você faz o gasto, quando você vai lá no menu de prestação de contas e faz a devida informação correta, seja da nota fiscal ou de outros documentos, aí é que o Agiliza SUAS começa a conversar. Ele traz, né, o sistema hoje, pela prática que a gente tem aqui na CNM Sentido, os municípios com D+1, D+2, é uma linguagem técnica, quer dizer, ele faz o pagamento hoje da nota fiscal, né, ali no BB Gestão Ágil, e no dia seguinte ou 2 dias já fica disponível para a Agiliza SUAS. Claro que tem questões que vão fugir um pouco do nosso controle, né, Silvia? Janice, e aqui também o MDS, que é detentor do sistema, então eu já verifiquei algumas questões que o pessoal comentou que não está migrando, aí é caso a caso, né? A gente aqui vai trazer algumas possibilidades, a Silvia trouxe já de forma muito cirúrgica, né? Quando não dá para fazer por nota eletrônica, tenta por outro documento de despesa. E assim como é o início do ano, né? O início de um novo sistema, realmente traz essa mudança, dá um pouco de receio, de medo, mas também o governo federal entende isso e deve, né? E a CNM também, como ele faz esse papel, nessa semana, inclusive, a gente mandou aqui um ofício para o governo federal, em nome do presidente Paulo, tá, Janice? Desses e-mails que a gente vem recebendo dos municípios por conta dessa migração de contas que não está ocorrendo no Agiliza SUAS. Então, a gente notificou tanto a Arimateia quanto o secretário nacional André Quintão, para que eles possam entender esse lado, ou prorrogar, ou também dar outras perspectivas, outras saídas em relação ao Agiliza SUAS, tá? Então, ele traz essa questão, o que ele tem de ganho, né, o Agiliza SUAS em relação a essas questões que a gente vem falando de BB Gestão Ágil das SUAS. Essa guarda documental, né, é muito importante. A portaria 124 de 2017, ela foi revogada e foi incluída na portaria 1043, tá? Então, a guarda documental está ali dentro também. E isso dá uma maior segurança para vocês, gestores, né? Fazer esse preenchimento dessas informações, terem esses dados à disposição, né? Como a Silvia colocou bem, o BB Gestão Ágil fica ali para 10 anos, né? Então, realmente, esses dados aí, processados ou não, eles podem ser utilizados para produção de conhecimento, em qualquer formato, né, seja PDF, Excel. Então, é muito importante, até para transição de mandato, né?
é importante para que não caia na camada de contas especial, né? O prefeito também ter essa segurança, né? Como aqui é a Casa dos Prefeitos, né? A CNM também, a gente entende que isso é uma melhoria, tanto para que vocês possam realmente solidificar e armazenar os dados que vocês fazem durante a gestão, quanto também o prefeito ter esse registro, né, nessas unidades de registros, e ter essa informação em qualquer formato, né? Então, as leis suas, ele tem essa guarda processual, documental, a segurança para o gestor, né, a prestação de conta passa a ser ao longo da execução, isso que a Silvia trouxe é importantíssimo, né? A cada execução que você faz, seja de serviço, pagamento de servidores, seja lá seja quando a gente traz ali, né, Silvia, os elementos de despesa na parte orçamentária, quando a gente fala, eu vou fazer uma aquisição de material de consumo, quando eu coloco lá 33, 90, 30, né, contabilmente, de acordo com o meu orçamento. Quando eu for executar, isso fica bem claro, né, então já posso fazer ali, já não tenho tanta, de repente, pedir muito para o contador, né, fazer aquela transcrição manual. Se já realmente passou por essa etapa da contabilidade, controle interno, quando for fazer o pagamento, esse elemento de despesa já vai estar mais tranquilo, né? Tanto de serviços de pessoa física, né? Elemento de despesa 33, 90, 36, e as demais aí, de elementos de despesa. Então, vocês vão poder fazer nessa execução alinhada ao orçamento, é importantíssimo, para que vocês possam fazer essa prestação de contas ao longo, né? Ao longo do percurso aí dentro dos exercícios, né? Traz uma maior transparência, ele possui ferramentas de gestão que vai permitir ter uma visão de receita e despesa. Quando você traz essa questão, e a gente vai falar daqui a pouco, mas é interessante colocar, quando vocês vão conseguir realmente visualizar as agiliza suas por bloco, por grupo, por conta, por agência, então ele vai, quando ele tem a finalização de contas de forma separada, ele traz uma autonomia, né, para o gestor fazer esse preenchimento, né? É isso que eu até já estou pulando aqui um pouco. Ele traz esse nível de organização de contas correntes, traz para um grupo de contas correntes, né, seja proteção social básica, especial, e essas unidades em que vão ocorrer o detalhamento das contas, né? Por exemplo, o bloco da básica. Então, é muito importante, ele traz isso, né? Então, ele vai disponibilizar essas informações de contas massificadas, né, que a gente coloca, que é a questão do repasse fundo a fundo, dados dos documentos de despesas inseridos pelos beneficiários do recurso, dados de classificação. Então, você tinha realmente no demonstrativo sintético, para quem lembra, né, aqueles famosos itens de despesa lá, o 2.1, aí 2.1.1, 2.1.2, né, e ali, meio que de forma genérica, o gestor ia lá e colocar qualquer valor. Os órgãos de controle não tinham uma transparência, e quando se mudava a gestão, eu tive essa experiência no governo federal, sempre a gestão que assumia, né, no caso de vocês agora que estão aí 8 meses, era difícil, ficava praticamente um ano ali só verificando a questão do boletim de ocorrência que vocês fizeram, porque não tinha nenhum subsídio para iniciar a gestão, né? Então, é importante esses dados, essas informações. Então, qual é a ideia? Qual o resultado, né, das leis suas? Esses dados, né, essa execução financeira, os dados dos documentos da classificação, o fluxo entre os sistemas aí, né, já foi mencionado um pouco com a Silvia, mas após a execução do recurso, né, o gestor acessa a aplicação do BB-Gestão Ágil para a inserção das informações. Os dados inseridos no BB-Gestão Ágil são carregados, né, pela agiliza suas, né, e aí, né, dentro desses 60% que a gente brinca aí, né, da imagem, o gestor contempla os dados, né, referente ao lançamento das outras informações no agiliza suas. Então, esse 60% está muito do que a Silvia colocou ali. Quando vocês não conseguem ter a nota fiscal eletrônica, quando não conseguem lançar, vocês lançam em outros documentos de despesa. Então, é um processo de construção. Opa, não consegui lançar, vou lá no BB-Gestão Ágil olhar para ver se realmente tem alguma informação pendente. Não tem? Opa, vou printar a tela e vou contatar o FNAS nesse primeiro momento, vou fazer essa ponte. A Silvia bem demonstrou, semanalmente vai se atualizando, o governo federal vai trazendo informações, e a gente aqui na CNM também tem acompanhado de forma
bem cirúrgica, até em loco também, lá junto com a equipe de prestação de contas, para trazer a melhor informação para os nossos municípios filiados, tá? E aí, parte para a gestão da finalização da prestação de contas, né? Após os dados do exercício estarem preenchidos, o Conselho vai fazer esse parecer, que é aquele processo que a gente sabe, né? Aquela composição também das condições de repasse, as condições mínimas, né? Que está lá na LOA, né? No artigo 30, né? Da LOAS, né? Que tem que ter, né, a constituição do fundo, né? Vira e mexe, a gente vai falando da estrutura, das competências, a gente vai trazendo um pouco dessa gestão orçamentária e financeira, porque são elementos que fazem parte e que vocês devem entender também, né, dessa estruturação, tanto do fundo, né, que ele está dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social, mas ele tem a unidade orçamentária própria, né? Então, é importante também vocês entenderem isso, né? O acesso às Agiliza SUAS, que é por essa tela, então, tem um detalhe importante que muitos até acessam a Agiliza SUAS como www.agilizasuas.mds.gov.br. Não precisa do www. Muitas das vezes, quando você acessa www, dá erro. Então, já vai agilizasuas.mds.gov.br. Então, às vezes, o sistema não está entrando, não estou conseguindo nem preencher. Às vezes, né, muitos municípios às vezes, não estão nem conseguindo nem acessar essa primeira tela que eu estou compartilhando com vocês. Por quê? Está colocando o HTTP, o www, e o que nos foi, né, e assim, realmente é agilizasuas.mds.gov.br. É importante ter esse detalhe para que vocês possam acessar. Então, essa primeira tela, né, é uma tela bem intuitiva, né, realmente o sistema melhorou bastante, vocês podem também, dentro dessa tela do Agiliza SUAS, ali, vocês, onde está azul, vocês podem alterar a fonte, a cor, colocar vermelho, rosa, da preferência de vocês, tem aumentar a fonte, diminuir, né? E aí tem os controles de acesso e a prestação de contas, né? Controle de acesso, onde o gestor poderá conceder e tirar as permissões, né? Silvia trouxe aí no gestão ágil aqui também, o secretário e o secretário adjunto pode dar permissões aí para o técnico, né? Para a equipe de referência também fazer parte dessa construção de prestação de contas. A gente tem um projeto que está em andamento, né, Janice? Que é a Conexão CNM, aí Brasil afora. Então, a gente vem ressaltando essa questão da participação de todos na gestão, realmente, na construção de prestação de contas. Tanto no início ali, né, das capacitações iniciais de CAD único, ou das proteções sociais, ali, dos serviços socioassistenciais, né, trazidos pela Resolução 109 de 2009, né, que realmente é interessante todos participarem desse processo. Então, mas aqui, dentro do sistema falando, esse controle de acesso, o gestor pode tirar e retirar permissões. A prestação de contas, ele vai ter as movimentações, vai verificar as pendências, realizar as possíveis complementações em caso de pagamento pessoal, né? E a parte de execução própria e dos recursos que vêm do cofinanciamento estadual, né? Então, é importante essa primeira tela do Agiliza SUAS. Essa segunda tela, né, assim, é lógico que essas telas, né, elas são mais as telas iniciais. Conforme vocês também forem manuseando e colocando as informações, clicando nas colunas, vai aparecer outras telas mais intuitivas, né, mais detalhadas, né, Silvia? E aí os municípios, né, aí claro que é de acordo com a categoria de gasto. Então, se a gente estiver falando de serviços, se a gente for categorizar serviços, daqui a pouco eu vou trazer pagamento de servidores, a gente vai ter um preenchimento manual de planilha. Se for nota fiscal de gêneros alimentícios, aí vai ter outra dinâmica. Então, as telas, é mais essa tela inicial que a gente traz para vocês, para que vocês possam entender, né? Então, essa lista contém os colaboradores cadastrados, no caso de SUAS, já mencionei, né? Vai ter os filtros para pesquisa e nas setas, né? A delegação de acesso ao sistema como técnica, a delegação de acesso ao sistema como o secretário aí adjunto, né? Essa tela aqui também é a tela inicial, onde vocês, da prestação de contas, onde vocês vão informar o tipo de gestão, né? A UF, o município, né, e o ano do exercício, que vai ser obrigatório, logicamente que pode acontecer, não sei, alguns municípios que ainda não finalizaram a prestação de contas ainda de 2023, 2022, ainda estão atrelados lá aos SUAS web. Talvez pode ser que quando vocês coloquem aqui no sistema, um ou outro município já não me questionou. Lógico que aqui você vai fazer só de 2024, né?
mas pode ser que ele fale, quando já abrir, que ele pode trazer alguma pendência. É interessante vocês verificarem 23, 22, para ver se tem alguma pendência em relação, principalmente, Janice, eu trago essa dado importante, principalmente do GD Suas. O GD Suas não tem cofinanciamento desde 2022, né? 22 foi o último ano que foi pago de GD Suas, mas às vezes o município tem saldo lá, ele vai ter na aplicação financeira, mesmo que não gaste, ele tem que fazer essa programação de saldo, alinhar com o conselho, mas o recurso ele vai rendendo, então, querendo ou não, tem que prestar conta, vai ter que pegar o saldo ali 31 de dezembro do exercício anterior, vai pegar a aplicação financeira e vai fazer essa prestação de contas, por mais que não tenha nenhum tipo de despesa. Então, pode ser que nessa tela aqui de prestação de algumas prestações de contas anteriores estejam pendentes e aí dê algum problema, então é interessante quando é algum problema olhar no SUS Web, através do SAA, né? Então, no sistema de autenticação lá, vocês olham se tem alguma pendência na prestação de contas anterior, eu destaco principalmente a gestão, porque os serviços, como são continuados e tem o gasto lá no federal, eles, né, consequentemente, os municípios estão mais atentos, né, para fazer essas inserções. Aqui as funcionalidades de prestação de contas do Agiliza SUS, tá? Então, essas são as principais finalidades, então, essa prestação de contas ela é um pouco independente, então, a primeira funcionalidade é a movimentação financeira, onde vai ter praticamente o sistema, ele replica um pouco do BB Gestão Ágil. Eu trabalhei um pouco lá na época, ainda estava no governo federal na época do CIPC, então se tentou na época a gente tentar criar algo que seja similar ao extrato de conta corrente mesmo, né, para que vocês até, aquilo gasto que vocês fazem ali dentro do Banco do Brasil, né, e tem um extrato ali mês a mês, e isso também se replica que vocês consigam ter um processo mês a mês, né? Então, é importante essa movimentação financeira, então é isso, é esse extrato. A aplicação financeira, que é esse detalhe que eu mencionei agora, do IGD Suas, né? Às vezes não tem gasto, mas tem as aplicações financeiras, então tem que colocar, ele tem um item, né, lá no demonstrativo financeiro, ele era o item 1.1, era o item 1.4. Tinha 1.1, 1.2, 1.3 era repasse dos exercícios anteriores, no demonstrativo era 1.4. Aqui ele vem, né, de forma mais ampla, mais detalhada. Recursos próprios dos estados, no demonstrativo sintético você tinha essa questão que você tinha lá no resumo executivo, né, você praticamente só colocava um valor líquido, né? Então, eu recebi o recurso próprio do Estado foi 20 mil durante o exercício. Você coloca só o 20 mil, né? Então você tem um pouco de detalhamento, se quiser detalhar de uma forma melhor também. O próprio resumo executivo, que traz esse resumo executivo por bloco, o comentário do gestor, né, é importante, essas pendências de preenchimento e a finalização de prestação de contas. A gente traz aqui, né, e aí, a movimentação financeira, filtro para seleção de grupo de conta, ele vem, né, agência, vai vir conta corrente, o que eu mencionei já, possui a lógica do extrato bancário, essas informações da movimentação de categoria de gasto, documentos de despesa, são carregados pela gestão ágil, que vai possibilitar a extração desses relatórios dos movimentos, das movimentações financeiras, seja em PDF ou em Excel. Então, essa vai trazer essa informação, que é basicamente essa tela, né? Então, ela vai se dividir ali em pendências, né? Se tiver ali o ticado ali, né, de verde, basicamente tá ok, né? Então não vai ter nenhuma pendência ali, talvez de preenchimento. Se tiver com aquele sinalzinho ali de interrogação, é porque tem alguma pendência de preenchimento. Daí ali você vai ter a coluna de C e de D, né? Que é crédito e débito. Então, o que foi creditado, o que foi debitado, a data de movimentação, então, quando vocês forem pegar lá em cima, é por mês, né? Então, traz essa mesma lógica do Banco do Brasil, né, Silvia? Então, está bem replicado, essa tela de movimentação financeira me agrada muito, um acerto aqui, é bem um acerto aqui, realmente, porque replica, né? Você praticamente se sente no próprio extrato, né? Do Banco do Brasil e meio que automatiza bem o processo. A data de movimentação, o histórico da movimentação, onde vocês podem acompanhar. O histórico da movimentação tem um detalhe importante que a Silvia trouxe aqui, que quando há poucas movimentações dentro do mês, e aí, por exemplo, vamos supor que você faz o mesmo pagamento só. Vamos supor que você faz só o pagamento do pessoal, né, garantido ali pela Resolução 17 de 2016,
que sem prejudicar o serviço cofinanciado, você pode pagar a equipe de referência até 100% dos valores. Né? Vamos sempre destacar isso, né, Janice? Está dentro do artigo, está expresso, e essa minha fala, no artigo 18 e 19 da portaria 1043. Isso, né? Então, dentro do mês eu fiz pagamento da equipe de referência. Então, quando você faz isso, ele vai falar lá, ele vai mandar uma mensagem. Esses pagamentos podem se replicar de forma igual para todos? Se foi só pagamento de pessoal no histórico de movimentação, você vai colocar que sim. Ele já, de uma forma só, ele já vai identificar praticamente todos de uma forma só. Se você tiver diversos pagamentos dentro do mês, não, paguei pessoal aqui, aí eu paguei um serviço de pintura lá no CRAS, não, aí beleza, aí você vai colocar não, porque você vai categorizar de forma diferente, ok? Então, esse histórico também te dá essa possibilidade de você ainda ser um pouco mais rápido dentro do sistema. Né? O valor da movimentação, ali a categoria do gasto, né? Subcategoria do gasto, saldo e ação. Né? Esse ação ele é interessante, principalmente, eu já vou passar aqui, né? Nessa parte de pagamento de pessoal, que você, na ação, ele vai trazer uma tela para ação manual e outra ação para carga de planilha. Então, isso é bem interessante quando vocês clicam em ação. Tá? Que é justamente aqui, esse botão, né? Então, dando um exemplo aqui, até sem combinar aqui dos pagamentos de serviços que a Silvia citou, e a tela que eu trouxe foi dentro do pagamento de serviço, que acho que é uma das grandes dúvidas, né? Essa questão se vai ser debitado, se os encargos vai junto, né? É de forma separada, né? Mas então, você tem a categoria de serviço, pagamento de servidores. Então, nessa tela você pode ter acesso a um formulário, né, que deve ser preenchido com os recursos dos funcionários que foram pagos, com os recursos da União. Esse caso, quando você clica em ação, né, já subiu aqui a pergunta do chat, que já para pegar esse gancho, aí tem que verificar, porque quando você clica nesse ícone da ação azulzinho, ele tem duas formas, e aí acho que é embaixo, nos menus inferior, que ele vai ter para formulário ou para carga no Excel. Então, é interessante olhar aí para quem já respondeu aqui no chat, tá? É para quem mandou a pergunta no chat. Então, quando você coloca essa ação, duas formas que vai aparecer, né? Ela vai aparecer manual por carga que eu falei. Então, a tela de pagamento manual é dessa forma. Que aí é interessante, né? Que também aqui os dados do CPF, eles ficam protegidos. Isso é legal. Então, quando você coloca manualmente, um técnico está preenchendo ali esse dado dos pagamentos, né? O CPF ele fica escondido, né? Vai que o técnico está fazendo, quer verificar o pagamento do outro coleguinha e tudo, né? Então, tem essas questões que são protegidas pela LGPD, né? Então, quando se clica em ação, essa primeira tela que aparece para manual, né? E aí você tem a outra tela, né? Acho que eu não coloquei a outra tela aqui, mas aí a outra tela, ela aparece para carga de planilha, tá? Para que vocês possam lançar. Aí o Daniel Silva colocou, não consigo lançar nada. É igual a gente colocou, né, Daniel? Aí tem que ver caso a caso, né? Depois vocês podem até, de repente, mandar esse print, esse e-mail para a Janice, a Janice pode nos reportar também, né? Essas informações. E se eu falo, quando eu falo desse campo ação, é que na semana passada teve uma própria live do Ministério do Desenvolvimento Social, do Fundo Nacional de Assistência Social, onde eles falaram que esse botão ação já estava funcionando, né, para fazer esses pagamentos. Então, eu trago muito essa coisa mais atual, a ideia é que estivesse funcionando, tá? Mas tem esses problemas mesmo, né? Então, assim, aí as observações importantes aqui, que é bem importante, a gente vem recebendo perguntas em relação a isso, o valor, né, declarado na folha deve ser igual ao débito, né? Igual ao débito. Só serão declarados valor despendido com recursos federais, né? São os recursos federais. Então, quando vocês forem fazer o pagamento da folha, né, é o valor realmente que consta ao débito. Depois vai ter a parte, né, Silvia, de lançar ali o INSS, né, os encargos, né? Se você até quiser complementar em alguma coisa também nesse sentido, pode ficar à vontade. Aqui, né, quando a gente for lançar a folha de pagamento, e aí puxando um pouquinho, gente, o gancho dessa dificuldade do campo da ação, realmente, embora tenha toda uma fala do Fundo Nacional, eu também não estou conseguindo acessar, tá? Então, a gente tem dificuldades mesmo.
A gente está tentando acompanhar todo dia, vão abrindo de novo. Realmente o sistema tem várias falhas, eu vi várias colocações aqui, ainda tem, mas o fundo está buscando, está trabalhando para isso. Então, vamos aguardar, né, nossos prazos aí até setembro, mas vamos aguardar atentos, né? Vamos deixar a parte que nos cabe, né, Bruno, pronta, organizada, bebê ágil está pronto, conferir tudo. Eu tenho feito o quê com os municípios? Ó, aguarda, vamos esperar a semana que vem de novo, tenta ir no ícone ação. Embora, né, a gente já sabe, por exemplo, que tipo de informação eu preciso para lançar a folha de pagamento. Então, deixa aí tudo pronto, o nome, o RG, o CPF, o valor que cada trabalhador recebeu, para quando abrir, você poder baixar essa planilha, vocês terem os dados em mãos. Porque imagina o sistema começa a funcionar, eu ainda tenho que buscar dados, né? Isso. Aí vai dificultar mais ainda. Quando for a folha, então eu vou lançar pagamento, servidor, e o imposto eu vou lançar lá nos tributos, que são os encargos. Isso. Então eu vou fazer esse lançamento separado. O sistema vai ler os dois. Isso tem sido uma fala, né, Bruno, nos encontros aí no tribunal, que eles entendem isso, que eles vão ler. Então a gente precisa ter às vezes na nossa correria, tem uma dificuldade, lançou tudo lá como pagamento de servidor. Eu vou ter que excluir e colocar aquilo que é do encargo no encargo, né? E também é difícil, são caso a caso, como você colocou, né? Cada situação, cada um que está olhando aí para a sua realidade, tá? O Fundo Nacional tem deixado também, e vai estar, gente, no nosso material, tem um contato, quando o Bruno falou, printa a tela e comunica. Pedindo isso, né? Printem a tela, comunica o erro, para que eles possam estar buscando, junto do provedor, daquele que está construindo o sistema, fazer as correções, né, realizar as correções necessárias para que a gente possa usar o sistema. A gente precisa, o primeiro, né, também entrando no segundo ano de uso, e realmente a gente tem aí bastante pendência ainda para o sistema ficar redondo, tá? Não, é isso aí. Só para... Eu acho que só fazer uma consideração aqui, Bruno, na fala da Silvia. Tá. Uma coisa são as informações gerais do Agiliza SUAS. Outra coisa são dúvidas pontuais de cada um dos municípios, pela forma como o município entra no sistema, né? Enfim, pelas informações que ele tem, né? Eu preciso reforçar aqui que aquele WhatsApp do Fundo Nacional de Assistência, quando os municípios têm printado a tela, mandam para eles o problema, eles têm orientado sobre, né? No sentido, o problema está aqui no nosso sistema, aguardem. Não, o problema está lá no tal item que você tem que entrar e resolver. Então, assim, só para reforçar que esse suporte, esse apoio a gente tem recebido, né? Os municípios têm recebido, então, só para a gente reforçar também. Quem ainda não tem o contato ele é escrito, ele não pode ser mandado áudio, né, e printar, tirar foto ali da imagem que está aparecendo, manda, eles vão resolvendo individualmente, tá? Porque tem questões muito específicas de cada município. E, de fato, a preocupação aqui do colega é o prazo. Tem um prazo, a princípio foi dito, inclusive, na semana passada, no encontro do Congemas aqui Sul, de que não há uma previsão de prorrogação de prazo, mas, gente, com certeza, se o Ministério verificar que o prazo chegou no limite, há muitos municípios não conseguiram resolver por problemas administrativos deles, é claro que se eles disserem assim, vamos prorrogar, mais tempo ainda a gente vai precisar. Então, a princípio, não tem prorrogação do prazo antes de chegar o prazo final. A partir do momento que tem o prazo final e tiver alguma, né, indicativo de que a maioria dos municípios não conseguiram, obviamente que eles vão fazer a extensão desse prazo, né, mas não vão fazer antes do limite. Então, só para também alguns municípios aí terem essa informação. Tá? Não, perfeito. É só para, já na parte finalizando aqui, as funcionalidades, toda essa parte de Agiliza SUAS, essas opções, né, das funcionalidades aqui também. A gente traz a parte do resumo executivo, né, que justamente ele pode ser global, né, ele pode agregar todas as contas, né, do município, pode ser por tipo de prestação de contas, onde ele agrega todas as contas de prestação de contas, por grupo, né, por agência e conta corrente. Um detalhe importante aqui no comentário de gestor, ele pode ser, ele pode até 3 comentários para cada tipo de prestação
de contas existentes, e cada comentário pode conter até 1.500 caracteres. Então, assim, é interessante verificar, porque, assim, pelo que a gente viu lá, o pessoal da prestação de contas, realmente se colocar eu acho que o Thiago está com o áudio aberto aí, né? Fazendo interferência, Thiago, por gentileza. Obrigado. Então, esses 1.500, cara, às vezes bota um texto, justificando toda a nota, o gasto. Não, isso aí, né? A gente tá bem, isso aí você tem que fazer para o conselho, né? Aqui no comentário de gestor é uma extensão. Então, quando a Silvia colocou que vocês não conseguem colocar uma nota fiscal eletrônica, você vai colocar em outros documentos, aqui é importante vocês colocarem esse detalhamento. Então, aí no comentário do gestor que você vai complementar a nota. Então, não consegui colocar um serviço, por exemplo, de pintura, que talvez foi uma pessoa física e eu fiz uma nota ali, né, no papel e tal, coloquei. Não, então, esse gasto aqui de R$ 1.200, né, o seu Pedro foi em relação à pintura desse mês aqui no CRAS, e tal, até dar 1.500 caracteres. Opa, beleza. Então, tem a finalidade da execução do recurso, dentro da conta do federal, então, só para facilitar, né? Então, só para vocês entenderem, na prestação de contas tem algumas variáveis que eles já utilizam para meio que diminuir esse passivo, né? Então, informações de gasto, receita, despesa, comentário do gestor, quando esses três itens batem, né, eles já verificam que realmente a prestação de contas do município caminha de uma forma legal, tá? Então, isso é importante. Então, as principais pendências aí, lógico que tem os erros, né, gente? Igual a gente colocou, o erro de sistema é uma coisa. As principais pendências que vocês também podem olhar, e vocês podem até ter a dúvida se é erro, aí pode ser até questão de preenchimento de vocês, que vocês podem ficar atentos. Então, pendências de preenchimento é diferente de erro. Então, pode ser, às vezes, o documento fiscal não está vinculado à movimentação financeira, então, às vezes, é um gasto do Estado, do município, e vocês não querem colocar aqui na conta do federal. O valor do documento fiscal é inferior à movimentação financeira, então, o que a Silvia colocou é importante. Dá uma conferida lá no BP Gestão Ágil. A folha de pagamento não está vinculada à movimentação financeira. O valor da folha de pagamento é inferior à movimentação financeira, né? Acho que até repeti aqui. É documento fiscal e folha de pagamento, é diferente. Movimentação financeira sem categoria, então, tem que ter categoria, né? Então, a Silvia trouxe o rol de categorias e de subcategorias ali para vocês no início, é importante. O financiamento estadual não está preenchido, Bruno, mas não teve nenhum repasse para o Estado no ano. Tá, beleza, mas assim, a nível de sistema, uma dica, né? Coloca lá 0,00, para que não deixe em branco, que aí às vezes ele está em branco e ele está entendendo que está faltando preenchimento. Se foi 1 centavo, né, do cofinanciamento estadual, ou o valor que seja, vocês colocam um valor ali, escreve o valor, e assim, sucessivamente também, para o recurso próprio, né? Então é importante ter essas pendências e identificar que não é ele, tá? A finalização, que é um outro prestação de contas, pode ser, elas vão ter finalizações independentes, né? Então, estou fazendo recurso, prestação de recurso do bloco da básica. Primeiro todo do bloco da básica, né? Opa, deu ok, finalizei, vou mandar para o conselho, ok, vamos para o bloco da especial, vamos para a gestão, vamos para as outras contas dos recursos federais, vamos para os programas. Então, ela é independente. E só será possível finalização se não houver pendência, né? Então, que aí vai gerar um relatório já com todas essas informações em PDF para vocês fazerem isso, né? E aí, já para concluir, né, realmente dos prazos, que eu trouxe essa tela aqui, é uma tela do fundo, né, mas que realmente é esses prazos. Então, interessante, e aí também, né, Silvia, já também preparar, já está fazendo a prestação de contas de 2024, mas já fez um pagamento hoje. A prestação de contas de 2025 vai abrir ali 1º de janeiro. De 2026 já vai abrir a prestação de contas de 2025. E aí os gestores vão ter ali até início de março, ali 1º de março, ou um pouco depois, dependendo dessa questão atualmente a questão dos sistemas melhorar, mas assim, então, é um tempo corrido, né, meio que fica quase 2 prestações, 2 anos seguidos fazendo de forma mais rápida, mas depois também que fizer a de 2026 relacionada a 2025, né, já vai seguir um fluxo mais tranquilo, né, então, os ganhos, né, realmente do Agiliza Suas e do BP Gestão Ágil é que vocês podem, né, todo dia fazer uma prestação de contas, já gastou, né, tem um recurso já para prestar de forma
igual ali, de forma junta, né, parelha. Então, esses são os prazos. Lembrando, CNM enviou semana passada, né, chegou em mãos do governo federal essa semana, aqui em nome da entidade, a questão que a gente solicitou a dilação do prazo mediante essas questões de ligação de contas do BB Gestão Ágil, os erros, enviamos alguns prints, né, que vocês nos mandaram, então a CNM também está acompanhando, está de olho, a gente tem essa incidência política boa, né, a CNM com o presidente Paulo, então a ideia é que se realmente, igual a Janice colocou, continuando os erros ali em meados de setembro, com certeza eles devem prorrogar para a parte da gestão, né? Então, só para trazer esses prazos aí, como já a Janice vai disponibilizar o material. E aqui, para finalizar, assim, a nossa parte nossa parte aqui da área técnica, né? Então, quando vocês, as notícias da assistência social aqui em si, da CNM, então, vocês podem acessar cnm.org.br, o primeiro ícone ali embaixo de assistência social e segurança alimentar. Ali a gente coloca todas as matérias, os informativos, as denúncias que a gente faz, em relação a sempre estar melhorando, né? A gente vai entrar numa briga boa aí em relação à questão do cofinanciamento, né? A gente vem acompanhando, que o valor pactuado está sendo pago aí desde 2023, em torno de 80% a 75% para os serviços cofinanciados, né? Então, a gente tem um estudo aqui, né? Praticamente cada R$ 5 que é investido, a União entra com 1. Então, praticamente fica 80% a carga do município em relação ao pagamento pessoal de referência, a esse serviço, né? Então, a sobrecarga para os prefeitos fica muito grande, né? Então, a gente faz esse trabalho, a gente vai para o Congresso, a gente participa de câmeras técnicas, de conselho, para tentar realmente sempre levar, que é um dos valores de missão da CNM, que é levar uma melhoria de vida para a população, né, e que vocês são esses maiores conectores, né, os assistentes sociais são os primeiros aí a receber todo mundo, né, de calamidade, seja de qualquer política pública a quem precisa, né, de acordo com o que está determinado lá no artigo 203 da Constituição. Então, aqui é a nossa página, né, vocês podem ter acesso. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma notícia aqui que a gente fez de prestação de contas no ano passado, aí eu gravei um vídeo aqui, isso aí ainda da prestação de contas de 2023, mas agora, para final desse mês, para início do próximo mês, a gente também já vai fazer uma matéria, gravar um vídeo, para ver se essas questões de sistema, de pendência, das maiores dúvidas que vocês estão trazendo aqui para a CNM também, a gente coloca no informativo, numa matéria, né, uma notícia para nortear vocês. Então, vocês podem estar acompanhando nossa página aqui também da internet. Aqui tem os nossos conteúdos, né, também que a gente faz da assistência social, tá? Então, é importante participar desses conteúdos, né, e visualizar. A gente fez estudo explicando a crise, né, do orçamento financeiro, a questão do orçamento que está desde 2015 é o mesmo. Tem a cartilha do início de mandato, vocês podem observar toda a estrutura, tá? Então, é isso. Então, a gente trouxe um pouco essa questão dessa dinâmica, né, Silvia, do BB Gestão Ágil, as listas suas, é muito interligado, tá? Essas questões, e aí a gente vai né, de acordo com o lançamento dos próximos prazos, a gente vai trazendo aí, tá? Deixe meu contato aí, né, para finalizar, né, o meu contato da área. Esses contatos, acho que ainda no final desse mês, início do mês que vem, também vão ser o WhatsApp Business, mas está até funcionando. Esses telefones são fixos, ou vocês podem também adicionar esses contatos. O meu direto ali é o primeiro, né, é o 6121016054, e o e-mail da área de assistência social é o a.social@cnm.org.br, tá? Agradeço a acolhida e a escuta de todos, a gente fica aqui à disposição para tirar as possíveis dúvidas. Então, agradecemos aí, Bruno, no meu relógio são 4h10 praticamente, né? Tem uma pessoa aqui que pediu para responder sobre a questão do adjunto. Compilado, eu vou dar um geral, consigo juntar. Enquanto o Bruno estava falando, eu fui puxando o cabelo. Isso. Só que não consigo dar muita coisa para um só, né? Mas, de modo geral, tá? Vocês têm que
lançar, teve uma pergunta sobre, eu lanço, por exemplo, a nota de despesa, na hora que eu vou colocar lá no BB Gestão Ágil, ordem de pagamento ou ordem bancária, tá? Usem esses dois documentos, que são os documentos que o fundo tem orientado a gente a utilizar quando não é uma nota fiscal. Não é uma nota fiscal eletrônica, tá? Jaraguá do Sul fez uma pergunta sobre locação de impressora. Você vai lançar em custeio, tá? A locação de equipamento, e mês a mês vai ter o valor. Se mês a sua impressora custou 1.000 e no outro custou 800, porque é por uso que você calcula, cada mês que faz o pagamento vai sair o valor da conta, você vai lançar aquele, tá? Depois, o adjunto, e acho que é isso que está me perguntando, eu me respondi do adjunto. O adjunto no Agiliza Suas, né, Bruno? Ele, de acordo com a publicação, e aí eu vou falar isso porque, gente, a gente sabe que na prática tem alguns erros de sistema, tá? Mas o que a gente tem na normativa, lá no manual, diz que o adjunto ele vai ter acesso via CAD Suas, ou seja, quem é o adjunto que vocês colocaram lá no CAD Suas? É aquele que também teria acesso via o Gov no Agiliza, tá? Mas vamos usando o sistema e percebendo porque a gente também viu a possibilidade de designar perfil, porque tem lá o designar o perfil. Mas essa designação de perfil, na minha prática, tá? Eu estou vendo que eu só consigo pôr o adjunto se ele também for o adjunto lá no CAD. E é isso que o Bruno trouxe no início da apresentação dele. Os sistemas de CAD Suas, todos os outros sistemas têm que estar bem redondinho, tudo organizado. Inclusive, gente, o conselho, porque nós vamos precisar, né? O Agiliza vai ter acesso para o conselho. Como que o conselho vai ter acesso no Agiliza? Gov do presidente, né? E ele precisa estar onde? CAD Suas, como presidente, com acesso, com mandato, tudo certinho no CAD Suas organizado, tá? Esses campos que vocês sinalizaram que não estão conseguindo, é erro do Agiliza Sua, gente. Tudo que vocês colocaram aqui, que eu fui lendo, é erros do Agiliza, tá? Então, vamos acompanhar, vamos, né, manter esses dados aí em mãos. Se o Agiliza, ele vai pedir para nós a planilha de prestação de contas, vai pedir para a gente classificar as despesas dos recursos estaduais e recurso próprio alocado no fundo. Então, tem vários campos que está possível já de deixar preenchido. Aqueles campos que não está possível, ficar atento mesmo e aguardar o Fundo Nacional resolver, porque não depende de nós, tá? Agora, pode ser que tenham erros que vocês não conseguiram identificar, e seja dificuldade com o próprio sistema, de compreensão ali, de algo que não migrou de maneira adequada, né, não reconheceu. Aí precisa ser uma orientação muito específica, né, de acordo com a realidade. Mas, em linhas gerais, a orientação e o funcionamento, né, tem campos mesmo como doação, ou como aquele campo de preencher recursos humanos, né, que não está tão adequado, tá? E como se repete, é isso que trouxe, tá? Que tinha de mais dúvidas, tá, Janice? Que eu fui juntando aqui as perguntas. Pessoal, então, acho que diante disso, agradecer aí ao Bruno pela CNM, lembrar que a CNM é a Confederação Nacional dos Municípios, a FECAM é a Federação Catarinense de Municípios. Então, a gente está em constante contato aí com a CNM, sempre pedindo socorro, né, Bruno? Sempre que necessário, sempre que possível, né? Porque nem sempre é possível. A gente entende também as demandas de trabalho de todos. Lembrar que, além da FECAM, nós temos as 21 associações de municípios. Nessas 21, nós temos colegiados de assistência social em todas elas. Destas, nós temos 14 que têm assessoras diretas em assistência social. Então, o que a gente sugere como fluxo? Procurem as assessoras, onde não tem assessora, procura a coordenadora do colegiado. Onde não tem assessora, essa coordenadora coloca vocês em contato comigo na FECAM. Não conseguindo resolver, a gente acessa a CNM, a gente acessa o Fundo Nacional,
a gente busca resolver, então, assim, é muito mais prático, pontualmente, cada uma das dificuldades chegar e a gente ir resolvendo, né, do que a gente falar num genérico e a gente não ter esse dado concreto de qual é o problema que está acontecendo. Então, onde tem aí os assessores, eu acredito que elas também, né, pelo que eu estou vendo aqui, estou vendo a Marlete agora, né, Marlete? Então, todas devem estar aqui acompanhando, participando, façam o contato com elas, caso elas precisem de apoio, elas vão acessar a CNM, a FECAM, o Fundo Nacional, Secretaria de Estado, quem for possível para poder auxiliar e ajudar aí os municípios a resolverem esse problema, né, dessa questão. Lembro que tem vários vídeos sobre Agiliza SUAS, sobre bebê gestão ágil, no canal do Fundo Nacional. A gente teve várias reuniões técnicas, a gente teve várias lives, então é importante também que os municípios, tá? Quem está responsável pela gestão, eu estou vendo aqui a Alessandra, que eu sei que é da gestão de Ituporanga, né, a Alessandra, e tem vários gestores aqui, né, que acabam assumindo essa responsabilidade, né, as meninas lá da região da MESC. A gente vai ter que se debruçar, estudar, imprimir um manual, assistir os vídeos, porque senão também a gente produzir vídeo e deixar disponível no canal do YouTube não vai nos ajudar em todas as respostas que a gente precisa, né? Então, mas estamos fazendo a nossa parte, dentro do possível, aí respondendo pelos municípios, tá bem? Vou passar para a Rosângela, que levantou a mão, e aí a gente, ou levantou enganado. Então, tá, então acho que a gente encerra aqui em função do tempo. As dúvidas que ainda ficaram, quem colocou lá no chat, procura o assessor. Se não tem assessor, manda aqui para a FECAM, né, que a gente vai tentando também buscar as respostas e avançar nesse sentido. A partir do ano que vem, eu acredito que a gente já esteja muito mais organizados, porque daí já fizemos aí a primeira etapa, tá bem? Muito obrigada, Silvia, nossa sempre parceira aí, né, colaborativa, né, da FECAM, das associações, do colegiado, e ao nosso querido Bruno aí, que continue firme aí na CNM, que precisamos muito de ti também. E agradecer a todos que tiraram esse tempo para ficar aqui conosco, né, as assessoras, enfim, e estamos sempre à disposição, tá bom? Janice, só boa tarde. Vai ficar gravado no canal do YouTube da FECAM, então acredito que daqui uns 2 dias esteja lá, que eu preciso de um tempo aí também para organizar isso, tá bom? Obrigada. Um agradecimento, tá, FECAM? Bruno, obrigada, viu? Muito bom. A gente se encontra, né, presencialmente, espero que sim. E dizer, pessoal, que vai ter um encontro da EGEM, tá aqui no chat, a EGEM vai fazer um encontro no primeiro semana de setembro, em Florianópolis, eu vou estar lá 2 dias. Aí a gente consegue conversar alguns detalhes. Quem puder precisa desse apoio, acho que é uma oportunidade. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, estou sempre à disposição e aberta aí a contribuir, com certeza. Obrigada, Silvia. Tem uma mãozinha levantada aqui, a Fernanda e o Bruno. Fernanda, gostaria de falar, Fernanda? Eu acho que não. Bruno. Não, eu cliquei sem querer. Ah, então tá. Finalizamos contigo, então, Bruno. Fica à vontade. Não, só para agradecer, conhecendo a Silvia agora, e assim, muito impressionado com o conhecimento, com o domínio, realmente, satisfação participar com você. Janice, né, companheira de longa data aí também. Assim, e só para de repente, quem for tirar um print, o pessoal da comunicação manda mensagem só, pessoal, quando está passando de um evento, se alguém tirar um print, e aí segue nossas redes também sociais, no @portalcnm, no Instagram, tem os canais, o próprio canal, né, daqui da CNM também, do WhatsApp, onde a gente tem matérias não só de assistência social, tá? Educação, saúde, habitação, transporte, obras, né? Então, todas as áreas que né, o município precisar, aqueles que são filiados, principalmente, tem esse conteúdo amplo, a Janice sabe também. Então, é só esse último aviso do pessoal da comunicação que eles pediram aqui. Segue a gente lá no Instagram, acompanha nossas stories, tem notícias, né? O presidente Paulo está aí também pedindo para avisar. Tem a votação da PEC 66 agora acontecendo, para o benefício dos prefeitos, da gestão municipal, a reforma tributária, a gente está acompanhando. Então, a CNM acompanha muitas pautas, né, todos em prol do município, para que realmente traga esse alívio, traga
esse pacto federativo, né? Essa atribuição da União também seja um pouco mais forte, né? Não, e na assistência social a gente conhece muito bem que essa parte do financeiro fica muito mais para o município. Então, é importante vocês conscientizarem aí os deputados que vocês conhecem, né? O prefeito, contratar o deputado em relação a essas pautas